Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi selecionar uma série de perguntas que chegam para mim diariamente, semanalmente, para a gente falar especificamente sobre pensamentos do passado que acabam interferindo no meu aqui e agora. Olha só, para vocês terem uma noção, eu vou ler aqui. Rejeição e traumas na infância. Momentos ruins da infância que voltam, pensamentos presos. Eu não sei ao certo o que está acontecendo. É um homem que mandou para mim, mas o que me chama atenção aqui? De repente ele pode estar seguindo a vida dele, de repente a vida dele está andando, mas volta e meia esse pensamento vem e faz mal para ele. Eu costumo dizer como se fosse praticamente um fantasma, eu não acredito nisso, mas nos filmes infantis, né, aquele fantasma que vem para assombrar. Os pensamentos podem fazer isso. Só que olha só, como recomeçar depois de uma separação na gravidez e logo depois da perda desse filho no parto? Aqui a gente está vendo duas situações em que ela não está conseguindo andar. Eu entendo perfeitamente que quando a gente está falando de perdas, e no caso a gente tem duas situações muito fortes aqui na vida dela. Primeiro, lidar com a separação. E segundo, lidar com o processo de luto. É um luto dobrado que a gente está vendo aqui. São duas situações de luto. E ela não consegue recomeçar. Vocês entendem que no primeiro caso, eu estou especulando que a vida está seguindo, mas esses pensamentos intrusivos, eles vêm. Nesse segundo caso, a vida não está seguindo. Os pensamentos, as experiências de vida que ela passou e que realmente são dolorosas, estão impedindo que ela prossiga, que ela continue. Aqui, depois de ser traída e trocada pela amante, estando grávida de 6 meses, sofri absurdamente. A gente vê claramente uma situação pesada, uma situação que gera muito sofrimento e como que se eu não tiver manejo para isso, a minha vida vai empacar, vai paralisar. Olha aqui o que uma outra pessoa diz: estou tentando sair do luto, mas eu não consigo. Olha que interessante isso aqui. Poderia falar sobre perdas financeiras? Perdi muito dinheiro por burrice minha. Sinto fracasso. E aí fico deitada direto, desanimada, e eu trabalho na marra. A gente está vendo claramente alguém que não se perdoa por ter feito algo, e isso está impedindo que ela prossiga. Eu fico preocupada quando eu vejo alguém falando, se ela está deitada direto, sem ânimo para a vida, essa pessoa provavelmente ela pode já estar entrando num processo depressivo, para vocês verem a força que os pensamentos negativos têm sobre a gente. Como acabar com a dor da traição que aconteceu há mais de 1 ano? Essa aqui ela sabe que se ela está colocando esse tempo é porque ela está percebendo que está demais. Ela está percebendo que essa dor ela está fazendo morada nela e ela não está conseguindo prosseguir. Como aceitar o passado e seguir em frente, forte? Como que eu posso fazer isso? É exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Medo de ser traída novamente. Então, é uma lembrança que vem, é uma memória que vem, e essa memória não permite que ela se envolva por inteiro num relacionamento, porque ela está esperando que aquela experiência dolorosa se repita novamente no presente. Vocês entendem o que a gente está falando? O que eu estou falando nesse momento? Como que o pensamento ele começa a bloquear, ele começa a me paralisar para a minha vida, para a minha realidade, para o meu aqui e agora. Porque se eu tenho uma perda financeira e isso está me prejudicando para o meu trabalho hoje, quais outros prejuízos eu começo a ter a partir disso? Se eu tenho uma situação de uma traição lá no passado e eu acho que eu posso ser traída novamente, qual que é o impacto disso quando eu começo a me envolver num relacionamento amoroso? E aí eu queria voltar com a pergunta: aceitar o passado e seguir em frente e forte. Como fazer isso?
Todos nós passamos por experiências dolorosas. A gente não tem escolha. Não tem como a gente dizer, eu quero uma vida sem experiências dolorosas, eu quero uma vida com experiências dolorosas, com um pouquinho, com muito. A gente não tem como escolher isso. Nós estamos sujeitos a experiências que vão trazer sofrimento pra gente. E a gente sabe que o sofrimento, ele gera dor. E a dor é literal. Quantas e quantas pessoas começam a sofrer por meses, por anos, e enquanto elas estão nesse sofrimento, a vida está passando pela janela, lá fora, e as coisas não acontecem. E eu fico como se fosse num redemoinho, vivendo, revivendo, ressentindo aquela experiência. Mas sabe o que a gente faz? Por que isso aconteceu comigo? Eu não merecia passar por isso. A gente começa a recontar a história de uma maneira mais enfática em termos de dor. E aí, aquela dor que é pontual, porque o sofrimento, a dor, ela depende do nosso sofrimento. Quanto mais sofrimento, maior a minha dor. Quanto menos sofrimento, menor a minha dor. E quando eu falo de dor, eu estou falando literalmente uma dor física. O meu corpo não me permite, a minha cabeça não me permite, porque a dor, ela toma conta nessa hora. Mas eu vou viver quanto tempo assim? Eu preciso de recursos, eu preciso de estratégias para eu conseguir prosseguir, para eu conseguir andar, para eu continuar vivendo. Porque enquanto eu estou ressentindo, a vida está acontecendo e eu não estou vivendo. E aí fica naquele ciclo, um ciclo doentio e que acaba me levando literalmente ao adoecimento, seja ele físico ou seja ele emocional. Então, o que a gente faz na prática? Por que eu passei por isso? Eu não merecia passar por isso. Eu era uma criança, eu era inocente. Vocês percebem que a gente começa a colocar mais peso quando a gente começa a colocar essas considerações? Ou eu começo a pensar, não, se de uma próxima vez eu vou fazer assim, 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 e aí eu já fico me preparando para a próxima vez que isso acontecer, como é que eu vou reagir? Dessa forma, eu começo a gastar um tempo muito maior com esses pensamentos. E eu começo a acionar mais emoções dolorosas. Então eu tô lá, por que isso aconteceu comigo? Isso é um absurdo, uma criança. Então eu começo a sentir raiva. Além da tristeza, eu começo a sentir raiva. Vocês percebem? É uma situação que ela tem uma proporção, e dependendo do modo como eu estou lidando com essa situação, ela começa a ir para proporções cada vez maiores. E quanto mais eu me delongo nessa história, quanto mais eu reconto essa história, mais eu ressinto, ressentir. Eu vou ressentir essas emoções desagradáveis. O meu cérebro, ele não consegue fazer distinção do que é real e do que não é real. Se eu estou pensando, ele começa a mandar respostas fisiológicas involuntárias para o meu corpo. Então, se eu começo a sentir raiva, eu começo a ficar mais rígida, eu começo a ficar mais tensa, tensão muscular. Isso é literal. Se eu começo a sentir culpa, se eu me delongo na tristeza, eu começo a sentir angústia, e eu começo a sentir um embotamento, uma sensação ruim, sabe, um mal-estar. Muita gente se refere, né, uma dor no peito, uma dor avassaladora. O tempo de exposição a essas emoções
ele está tomando proporções maiores do que o nosso corpo consegue dar conta. Vocês percebem a profundidade disso? Por que é tão importante a gente parar para prestar atenção ao que a gente anda alimentando na nossa mente? Porque assim como a gente pensa, assim nós somos. A Bíblia já fala disso. E é muito importante que você gaste um pouco de tempo se olhando de fora. O que eu ando fazendo com essas histórias dolorosas do meu passado? Quer ver uma outra forma dessa história se manter por mais tempo do que deveria e acabar acionando outras emoções que acabam fazendo com que essas experiências elas se tornem mais dolorosas? Presta atenção. Quando você vai contar a tua história, a história de terror ou a história, qual que é o tema, né, do filme? É drama, é terror, é suspense. Nós estamos expostos a tudo isso na vida. Mas preste atenção quando você vai contar essa história para alguém. Quando você está falando a história, a tua vontade é que o outro sinta a dor que você sente? Isso é tão natural, a gente nem para prestar atenção nisso, só que a partir de hoje você vai começar a prestar atenção. Quando você está recontando a tua história para alguém, você tem vontade que ele se compadeça de você, que ele confirme, você tem razão, realmente você não merecia passar por isso? Você quer gerar isso no outro? Novamente, não é de uma maneira consciente que isso acontece, mas eu quero que você comece a prestar atenção para você trazer para a consciência. É assim que a gente começa a ver que aquela história, eu estou alimentando ela. Eu estou acariciando essa história, eu estou me delongando um tempo maior do que deveria. E isso é exposição a médio prazo. E eu sei que isso vai fazer um mal tremendo para mim. Quando a gente vê o relato de que histórias da infância, história de rejeição e abandono na infância, persistem até hoje, a gente está falando justamente disso. São histórias que eu não consegui deixar no passado. E de alguma forma, essas histórias, elas começam a fazer parte do meu modo de ser. Eu fui abandonada, eu fui atraída, eu fui o rejeitado, eu fui a excluída, o excluído, eu fui a ovelha negra da família. A gente começa a se rotular a partir dessas histórias. E aqui eu quero que fique muito claro para você. O nosso foco não é o que essas histórias fazem comigo. O nosso foco é o que eu faço com essas histórias a partir de agora. Porque a nossa vida é hoje. A nossa vida não é o nosso passado. A nossa vida, ela não se resume a uma experiência. Nessa hora eu lembro muito do Peter Pan. A gente tem lá o Capitão Gancho, né? E o Capitão Gancho não se resume só à história do crocodilo que comeu a perna dele. O Capitão Gancho, ele tem todo uma história envolvida. E quem já viu a última versão, ele era amigo do Peter Pan. Então tem muita coisa. A sua história, ela não se resume a um único evento. Eu sei que eu tô falando para pessoas aqui que não foi um único evento traumático. Foi uma série de eventos traumáticos. E eu sei que quanto mais precoce essa exposição aos eventos traumáticos, mais difícil é essa caminhada, mais difícil é essa trajetória. Mas ela é possível. Não estou falando que é fácil, mas é possível. É possível você mudar a tua história. Ficou claro para vocês? A gente acabou de falar o que a gente faz que acaba fazendo com que esse pensamento ele fique mais tempo do que deveria. É muito importante que a gente destaque também que quando a gente passa por um evento doloroso, quando a gente passa por uma situação traumática, é muito importante que a gente respeite esse tempo. Eu costumo dizer,
Respeite a sua dor, porque nessa hora você está se respeitando. Respeite o seu sofrimento. Respeite, dê um tempo. Um dia desse eu estava vendo uma pessoa que perdeu um ente querido e morreu numa semana, com 5 dias já estava voltando para o trabalho. A expressão que é usada é licença nojo dentro do serviço público. E voltou antes do tempo. Ou seja, não respeitou nem o tempo da licença. Eu entendo que para essa pessoa estava insuportável ficar na casa, então preferia ficar fora da casa. Mas não necessariamente significa retomar a rotina. Eu preciso respeitar esse momento, porque sabe o que acontece? Eu simplesmente jogo para debaixo do tapete, eu finjo que essa dor não existe, eu finjo que isso não está acontecendo, eu nego a minha realidade e logo a conta vem para mim, por meio de adoecimento psíquico, por meio de um adoecimento físico, porque as experiências de vida, as experiências dolorosas, o nosso cérebro ele precisa processar todas essas informações. E ele só processa quando eu tenho um bate-papo comigo mesma. E aí, então, vamos para a parte prática. Como é que seria? Como é que eu faço, então, para eu prosseguir? Para eu continuar de uma maneira livre dessas experiências? O que é muito importante? São experiências de vida. A gente não está aqui para dizer para você tirar. Uma vez eu recebi algo que eu queria esquecer meu passado. Não é possível. A única forma de você esquecer o passado é se você desenvolver uma doença degenerativa e, por incrível que pareça, como Alzheimer, e as histórias mais antigas são as últimas, para você ver como é importante, como são importantes as nossas experiências de vida. E o que eu queria que você entendesse é que as experiências, elas servem para que a gente olhe para trás e a gente pense, isso aqui eu não quero para mim, isso aqui eu não permito mais que aconteça comigo, isso aqui acabou fazendo com que eu desenvolvesse algumas coisas. A gente vai falar especificamente como é que a gente vai olhar para trás, mas as experiências de vida, elas fazem parte da nossa vida e não tem como a gente tirar essas experiências da gente. Seria ótimo se a gente pudesse ter uma borracha e apagar, mas não. As pessoas que fazem isso são pessoas que estão adoecidas. E eu tenho certeza que você não quer pagar esse preço tão alto de começar a ter perdas neuronais, como, por exemplo, as doenças degenerativas, para você esquecer. O que importa é o que eu faço com isso a partir de agora. Essas experiências, elas não são suficientes para me rotular. Essas experiências, elas não são suficientes para me paralisar. Essas experiências, elas fazem parte da minha vida e elas acabam, de alguma maneira, me permitindo olhar e enxergar de um modo diferente, que eu não enxergaria. Vamos lá, vamos falar. São apenas 3 atitudes. E aí isso vai ajudar. As várias perguntas que chegaram para mim, a gente consegue ir nesses 3 passos. Primeira coisa que a gente precisa fazer, contar a historinha. Ué, Simone, mas você tá falando que não é pra gente contar e recontar e ressentir? Só que a ideia é que você conte essa história sem estar procurando culpados. Quem é a vítima, quem é o algoz, quem é o vilão, quem é a mocinha, quem é o bandido. Eu tô brincando, mas eu quero que você guarde isso. Você vai contar essa história. Porque o meu cérebro, ele precisa reprocessar essa história. Eu não estou em busca de porque A, porque B, porque isso aconteceu, era mérito, não era mérito. Não, você vai contar a história. Conte a história, se detenha aos fatos e preste atenção como é que você está contando essa história. Você vai contar e você vai recontar. Uma dica que eu dou nessa hora é escrever. Escreva, como se você estivesse fazendo um livro da tua autobiografia, ou como se você estivesse escrevendo para um filme
como se fosse o roteiro de um filme. Escreva, coloque essa história para fora, conte essa história como ela aconteceu. E você vai começar a prestar atenção nas emoções que essa história gera em você. E aí já é o segundo passo. Então, o primeiro passo, eu vou contar a história. Eu vou escrever, eu vou falar para alguém, eu vou contar para mim na frente do espelho, ou eu não sei o que você vai fazer, o modo como você vai fazer. Mas você vai contar os fatos, você vai contar a história, sem estar procurando quem é a vítima, quem é o vilão. Isso aí você já fez a vida toda. Dessa vez você não vai fazer dessa forma. Você simplesmente vai contar a história como ela de fato aconteceu. E aí isso vai acionar emoções. Não tem como. A partir do momento que você começa a contar a história, as emoções vêm. Vamos voltar um pouquinho também em relação à hora de contar a história. Normalmente, quando eu estou contando o que aconteceu, eu tenho uma tendência a me julgar. Como eu não fiz A ou B? Como eu fui burra de ter feito isso? Ou de ter permitido? Eu começo a jogar uma sobrecarga de culpa e raiva em relação a mim mesma. Que às vezes a gente foca muito no outro, mas é muito comum a gente jogar essa raiva pra gente. Tá aqui o exemplo perfeito dessa moça que traz a história da burrada financeira que ela fez, e isso tá fazendo com que ela não consiga levantar da cama, ir pro trabalho. Ela tá se culpando, ela tá num processo que a gente chama literalmente um processo de ruminação. Dentro da terapia cognitivo-comportamental a gente usa esse termo, que o animal, o gado, ele faz exatamente isso. Ele ingere e ele fica com aquela alimentação por horas. Só que a gente não está falando de horas. A gente está falando de anos. Anos em processo de ruminação, ruminando aquele pensamento. A gente já entendeu o que faz esse pensamento se delongar. Hoje você está entendendo o que faz com que você se delongue nesse pensamento por um tempo maior do que ele deveria. Mas hoje você vai contar novamente a tua história. Normalmente eu coloco na segunda-feira, quando eu abro a caixinha de perguntas, conte a sua história. Esse conte a sua história, ele é extremamente terapêutico. Porque é quando você se permite olhar a tua história de fora. É quando você dá uma descansada. Você está tão envolvida com a história, e quando você consegue colocar a história para fora, parece que você se liberta. Só que junto com esse contar a história, o segundo passo é o que essa história me gera. Eu tenho raiva de mim, e aí nessa hora eu te digo, mais amor por você. Quando você tem 10 anos, você não tem a mesma visão de mundo que uma pessoa de 30 anos. Tenha mais amor por aquela menina ou aquele menino que viveram aquela história. Você realmente não tinha o que fazer naquela situação com a visão de mundo que você tinha. Eu preciso ter amor por aquela pessoa que de repente está lá meses antes de mim. Você entende? A Simone, que há 5 meses passou por uma experiência, hoje essa Simone já não agiria assim da mesma forma. Porque as experiências, elas servem justamente para que a gente possa aprender como fazer da próxima vez. Elas não são limitantes, elas não vêm para nos paralisar. E aí é muito importante que você foque nisso. O que está me gerando? Eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto medo, eu sinto culpa. Quando eu nomeio as emoções, eu estou ajudando o meu cérebro a trazer para a consciência esse meu aspecto emocional, e isso faz com que eu tenha mais manejo com as emoções. Se eu não olho para as emoções, elas só vão crescendo. Elas entram crescendo
e eu não consigo ter mais controle sobre elas. Tem uma família no TikTok, uma família, a escrita a gente não consegue entender, então assim, são esses países aí árabes, alguma coisa assim. Eles fazem uma brincadeira, pai, a mãe, o bebê e a filha, acho que muitos de vocês já viram. E a brincadeira no TikTok é sempre focando no bebezinho e deixando a menina para segundo plano. A menina começa a chamar muita atenção desse casal e ela não tem atenção dos pais. Aí é quando ela começa a fazer algumas coisas e por isso que essa família tá bombando. Depois no final eles mostram que é uma brincadeira. Eu particularmente acho uma brincadeira de mau gosto, mas ok. Mas aí o que acontece? Esse ilustra muito bem o que a gente está falando agora. A gente tem o nosso lado razão e o nosso lado emoção. Quando as emoções não vêm para a consciência, elas reverberam, elas fazem um estrago danado no nosso mundo interno. Quando eu olho para as emoções, quando eu falo tô triste, eu tô com raiva, e aí eu uso de algumas estratégias para eu administrar essas emoções, elas se acalmam, que na verdade a razão está manejando, está administrando esse aspecto emocional. Trazer para a consciência as emoções faz com que eu me acalme. É como se eu tivesse sido escutada por inteiro. E é isso que você está fazendo agora. Você está contando a tua história e ao mesmo tempo isso me gera raiva, isso me gera medo, isso me gera tristeza. Peraí, mas essa história está no passado. Eu não preciso expor meu corpo a essas emoções novamente. Eu não preciso ressentir tudo isso novamente. E eu decido, eu escolho que eu não quero mais sentir tristeza ou sentir raiva. Vida que segue. Da próxima vez eu sei como eu vou proceder, eu sei como eu vou agir. E vida que segue. Da próxima vez, se vier, eu não vou me expor tanto à situação A ou B. E vida que segue, e vida que segue. A nossa vida ela é agora, você só tem o hoje. É o hoje que está nas suas mãos. Se você está trazendo o teu passado para o teu presente, você está seriamente comprometendo o teu futuro. Você entende a profundidade do que a gente está conversando agora? Você entende por que é tão sério esse assunto? É um modo de funcionamento que vai me levar ao adoecimento. E novamente, respeite o seu sofrimento, respeite a sua dor, mas não permita que esse sofrimento faça morada em você. E aí é quando a gente vai para o terceiro e último item, que é pare. Pare de viver aquilo que já não te pertence mais. Isso faz parte do passado. Escolha. Você tem o poder de decidir o que você vai alimentar na tua mente. Tem um verso lindo que fala, né? Tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu não lembro exatamente, mas quem conhece sabe, vocês podem procurar também, depois dar uma olhadinha. Mas é isso, eu escolho aquilo que vai passar na minha timeline, no meu pensamento. Vamos lá, vamos comigo. Tem pássaros voando, vamos pensar no urubu. Pombos, eles estão voando sobre a tua cabeça. Eu não tenho controle sobre isso. Agora, pousar e fazer ninho, eu tenho controle sobre isso. Os pensamentos negativos, eles vêm, mas sou eu que escolho se esses pensamentos eles vão passar mais tempo do que deveriam ou não. Quando eu faço um acordo comigo mesma de contar a minha história, contar os fatos e ao mesmo tempo prestar atenção nas emoções que são acionadas nessa hora, eu estou decidindo que acabou. Eu já passei pelo processo e eu não quero mais. Eu simplesmente vou fechar a boca do saco e vida que segue. É muito importante que você se desfaça
desses pesos, desses fardos e não se exponha mais a esse peso, a esse fardo, pelo menos num primeiro momento. Percebe que o pensamento vem? Não, eu já contei minha história, isso não me pertence mais. Percebe que o pensamento está vindo novamente num outro contexto? Eu vou me envolver em alguma situação, eu vou ligar para uma pessoa que eu gosto para falar sobre outros assuntos, mas eu decido que esse pensamento não faz mais parte de mim. Eu sei que existem alguns eventos traumáticos e que eu sozinha não dou conta. Especificamente nessas situações, existem algumas ferramentas e, no caso, a psicoterapia, ela é um excelente recurso para isso, para que eu possa lidar com esses eventos. É o que a gente chama de eventos adversos de vida, são eventos extremamente traumáticos, extremamente adoecedores e que a pessoa sozinha ela não consegue dar conta. É quando ela precisa de recursos terapêuticos para que ela consiga dar conta da situação. Mas as situações que a gente tem trazido aqui são situações em que você, sabendo manejar esse pensamento, que foi o que a gente falou no início desse vídeo, então, se você quer, veja novamente e reveja novamente para você entender o que você tem feito, que de repente esse pensamento tem se delongado por um período maior do que deveria. E eu queria terminar com um verso. Quero ler aqui para vocês. Esse verso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Está em Filipenses 3, versos 13 e 14. E ele diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Qual que é o teu alvo? O que você tem? Aonde você quer chegar? Quando nós gastamos tempo com pensamentos que nos fazem virar protagonistas, que nos fazem virar pessoas ativas, nós estamos nos munindo de ferramentas para que aqueles pensamentos em que eu sou completamente passiva, em que eu não tenho mais como intervir, em que eu não tenho mais como mudar a história, não tem mais nada o que fazer, absolutamente nada. Eu começo a me proteger. Prossiga para o alvo. Esse é o teu principal objetivo. Estabeleça metas. Comece a pensar onde que você quer chegar. É nessa hora que a gente vê pessoas que passaram por situações extremamente complicadas e hoje vestem bandeiras em proteção a crianças, em proteção a mulheres, em proteção a trabalhadores, porque aquela experiência dolorosa fez com que ela desenvolvesse habilidades e isso se torna uma missão na vida delas. É quando a gente começa a ver que experiências altamente dolorosas podem ser situações que fazem com que você se destaque em determinada área e você começa a ter um propósito na tua vida. Não estou aqui falando que você agora tem que levantar a bandeira A ou B. A gente não está nesse nível. Mas o que eu queria que você entendesse é que o nosso objetivo é seguir para o alvo. E quando você decide que você vai ocupar a maior parte do tempo sendo a protagonista, o que você pode fazer a partir de agora, que você decide viver o teu presente e você quer desfrutar da tua vida, é quando você muda essa chavezinha e é quando você começa a viver uma vida em abundância. Ok? Conseguimos dar uma geral. A gente passou por 3 dicas preciosíssimas para você administrar esses pensamentos negativos e para que você possa viver livre deles. Eu costumo exemplificar, antigamente nas prisões, colocavam uma bola de metal nas pessoas, vocês lembram disso? E a pessoa não consegue andar.
ela fica paralisada ou ela anda um pouquinho mais, ela não consegue andar muito longe. É isso que os pensamentos negativos fazem com a gente. Mas eu te digo, você não tem nada que possa te paralisar. O pensamento, ele tem um poder muito grande sobre isso. Mas você pode escolher, manejar, moldar, apreciar aquilo que realmente deve ser apreciado em termos de pensamento e seguir livremente. Gratidão por estar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.